Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Se você quiser fazer camisa para time de futebol, para sua empresa, é só procurar Carine Lessa Confecções, Rua São Geraldo 56, bairro Todos os Santos. Carine Lessa, patrocinadora do nosso Momento Esportivo. Montes Claros Futebol Clube começou com o pé direito no módulo 2 de futebol e foi de virada no estádio José Maria Melo, 2-1, e nós vamos conferir aqui agora os melhores momentos lá. Confira aí. Didi começou o pé quente, achava que a gente ia ver uma derrota do Montes Claros, está enganado. Todo mundo achando que o pessoal de Araxá vieram para cá, a imprensa falando, Montes Claros não contratou ninguém, não tem ninguém de nome. Olha lá, deu a resposta dentro de campo. Parabéns à diretoria do Montes Claros. E falando em diretoria, o presidente Vili Musselin concedeu entrevista para o Momento Esportivo lá no estádio José Maria Melo sobre a vinda do Bruno Onal. E nós vamos conferir o que ele falou e depois o Dr. Jackson vai explicar se é verdade ou não. Conferir a fala do presidente do Montes Claros Futebol Clube, Vili Musselin. Nada pegado. Porque o Montes Claros é isso sempre, né? É à vontade. E esse jogador novo que está chegando aí? Já tá aí, vem para somar, né? Se vai jogar a gente não sabe, a gente sabe que ele vem, ele tem um passado bom, tem um currículo bom e nós temos que querer somar. Mas ele vai ter que mostrar o potencial dele para ganhar a posição. Aqui ninguém tem posição garantida, joga quem é melhor. Está tentando o Bruno, presidente, vai dar certo? Ah, com certeza, nós temos aí em conversa com o advogado dele e temos aguardando se vir também é um bom reforço e a gente espera que dá certo. Isso aí a gente veio falando desde o ano passado, eu fiquei sabendo que ele iria para o Vila Nova, o Montes Claros mostrou interesse também, porque é um baita goleiro, sem dúvida, nível de seleção brasileira. E por que não dar uma oportunidade, uma segunda chance para o homem? Ele faz o trabalho social aqui com escolinha e tudo, eu não vejo nada em trazer o Bruno para cá. Mas ele tem um pré-contrato assinado com o Boa, você sabia disso? Tem outros clubes interessados nele, além dos times de Belo Horizonte? Não, eu sei que o exterior quer ele, né? Inclusive foi ofertado também uma participação do passe dele, no caso de uma futura transferência para um outro time, o Montes Claros vai ter direito a um X% do passe dele. Doutor Jackson, o presidente Vili Musselin se ouviu agora falando que o Bruno poderá vir para Montes Claros, vai depender da justiça, como o senhor já explicou no bloco anterior, e que o Montes Claros vai ter direito a parte no passe dele. Isso é verdade, isso? No passe do Bruno, se ele vier para cá? Como eu disse anteriormente, Rubem, existem dois pleitos junto à vara de execução penal de Contagem. Um para Nova Lima, para que ele trabalhasse na PAC de Nova Lima, e outro para Montes Claros. Então, tudo dependerá do deferimento do juiz da vara de execução penal para que se possa alinhavar qualquer contrato para, assim que a Justiça conceder essa autorização para o trabalho externo, que dar-se-á após ele ingressar no
semiaberto, né, em um regime mais brando, aí serão alinhavados os contratos. Mas até agora não tem nada certo, então são só, a princípio, conversas pré-faciais que ainda não contratuais. Para isso acontecer, vocês, advogados, vão dar entrada quando? Ou já deram entrada? Já tem o pedido, né? Inclusive, hoje, os autos se encontram com carga ao promotor da vara de execução de Contagem e, com certeza, após retornar para o juiz da vara de execução, ele dará essa sentença e, com certeza, não vai demorar. Mas também não tem previsão, né? Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos? Ou não, porque nesses casos os processos têm preferência, né? Porque trata-se de réu preso e, pelo entendimento da defesa, ele já tem esses direitos, né? E ainda mais quando o Tribunal de Justiça reformou a decisão da vara de contagem que decotava mais dias do que era o devido, então os direitos do goleiro Bruno só estão melhorando doravante. Doutor, 2/5 não daria o ano que vem? 4 anos, alguma coisa, não era o ano que vem? Já pode a Justiça liberar agora? Pode, porque nesses 2/5 abatem-se os dias laborados, ou seja, trabalhado. E como ele trabalhou até abril, ele estava já com 177 dias que seriam descontados. E como ele já retornou, então é bom deixar claro a todos que o Bruno já voltou a trabalhar, em razão de seu comportamento e tudo, e da própria decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a cada 3 dias trabalhado, ele vai ganhar 1, novamente. Doutor, o fato dele ter ameaçado lá, como ando falando aí, não vai prejudicar na avaliação do juiz, não? Ameaçado os detentos e o agente penitencial? Na realidade, olha-se na execução penal aqueles pressupostos e requisitos, né? O objetivo, que seria o lapso temporal, e o subjetivo, que olharia também o comportamento. Só que a defesa e o goleiro Bruno, em nenhum momento, admitiu estas ameaças noticiadas, e as quais estão sendo objeto de apreciação pelos tribunais. O acadêmico Tiago Alves pergunta: quanto que o Bruno vai pagar de multas? Na realidade, da sentença fixada, constou 2.500 dias multas. Só que desse valor, em razão de que o Bruno já estava sem trabalhar e tudo mais, também já houve recurso por não concordar, né, com esse quantum da apenação. E é bom deixar claro também que da decisão do Tribunal de Júri de Contagem houve recursos, né? Eu já noticiei outras vezes, a defesa já aviou recursos também, que pode modificar a qualquer hora tudo que aconteceu naquele julgamento. Outra pergunta, doutor Jacques. No programa anterior que o senhor esteve aqui, com exclusividade, o senhor falou que o Bruno tinha um pré-contrato assinado com o Boa. Como que fica a situação? O Boa não tem interesse mais ou ele pode assinar com outro clube? Nesse pré-contrato que, à época, juntou, inclusive, nos autos e em primeira mão, o seu programa teve acesso a essas informações, não deixava claro no contrato que ele não poderia renovar ou ter contrato se houvesse interesse de outro clube. Então, tinha essa cláusula em aberto e é por isso que ele pode ser contratado por qualquer outro clube, porque tem interesses de time de São Paulo. Isso que eu queria saber do senhor. Tem time de São Paulo, isso você pode falar o nome? E também do exterior. Na realidade, agora não se pode, como dizem, né, o doutor Simin, um dos outros advogados que atuou no Tribunal de Júri, o doutor Lúcio Adolfo também, outro advogado que atuou no Tribunal do Júri, que enquanto não tiver nada assinado, não se pode informar nome de time algum. Né? O senhor não vai falar o nome aqui? Eu não posso por determinação dos colegas que atuam em conjunto, né? A possibilidade dele vir para Montes Claros fica pequena, né? Pelo fato dele ter um grande goleiro,
Inclusive, na época, ele ia para a Itália, não era isso? Ele ia para a Itália e depois foi condenado. Então, a possibilidade dele vir para cá é pequena, então. Não, porque já tem um pedido e o Montes Claros pode ser o primeiro passo de uma grande caminhada e de um grande recomeço do goleiro Bruno. Existe também boatos, são boatos, por isso que eu convidei o Dr. Jacques, que é a pessoa preparada que pode falar. Ele é que realmente pode falar, esclarecer esse monte de boatos que tem saído na imprensa, de que a noiva do Bruno poderá ser transferida para Montes Claros. Inclusive, ele ia alugar uma residência aqui para vir para cá, para facilitar a vinda do Bruno. É verdade isso? É porque quando se transfere um preso, além dos requisitos, que é aquela questão objetivo, subjetivo, busca-se o quê? Uma atuação da família e do seu advogado, que está previsto, inclusive, na execução penal. E ela estaria vindo, com certeza, acompanhando o reeducando, como a própria execução. Para onde o acusado vai, a execução também irá. Então, ela, por ter já esse tempo de noivado, de namoro com ele, e ser, né, sua esposa hoje, de fato, né, então ela estaria já constituindo aqui em Montes Claros sua residência. Ela é dentista? É. Ela é dentista, mas ela mora no Rio de Janeiro, né? Ou está morando em Belo Horizonte? Ela tem negócios também e residência na região ali da Grande BH. Então a possibilidade dela vir morar aqui em Montes Claros? Existe. Existe, né? E atuar também. Muito bacana. Nós estamos batendo papo com o Dr. Jackson Ferraz, especialista em execução penal, progressão de regime prisional e é advogado, um dos advogados do goleiro Bruno. Nós vamos para o intervalo comercial, próximo bloco tem mais. Já já a gente volta.